Bom dia, graça e paz. Novamente estamos aqui para o nosso quarto dia, nossa quarta parte, compartilhando sobre o livro dos sonhos. E hoje, eu vou estar falando sobre sonhe, lute e realize. E como eu havia dito, hoje eu vou estar compartilhando sobre, às vezes, os nossos sonhos, eles mudam, mudam de direção, mudam de rota. E isso não significa que por isso nós estamos desistindo dele, mas é porque Deus tem coisas novas para nós. Durante esses dias, eu tenho falado, desde segunda-feira, sobre os sonhos, sobre o meu livro, o livro dos sonhos, e eu tenho uma página, a Sonhadora com Propósito. E nesta página, o que eu fiz, eu coloquei várias coisas nelas, desde a parte de alimentação, parte de trabalhos manuais também. E é uma página assim bem interessante e que eu quase não tenho trabalhado nela, mas é a página da Sonhadora com Propósitos. E depois você pode ir lá dar uma olhadinha. Eu, como sempre, muito sonhadora, sempre sonhei em fazer uma faculdade. Então, por muitas vezes, isso era uma coisa assim, obcecada na minha vida. Nossa, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, era algo assim que até assim, me incomodava. Sempre eu ficava pensando, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. Isso porque aos 11 anos de idade, eu estava cursando a 5ª série e nós mudamos da nossa cidade, fomos para uma outra cidade e eu tive que parar meus estudos. Então acho que foi como que um trauma, para mim. E depois de muitos anos é que eu voltei a estudar e terminei todo o colegial e terminei o 2º grau completo. Mas aquela vontade de fazer uma faculdade continuava. Então assim, ficava ali sempre aquela coisa, eu preciso fazer uma faculdade. Então eu pensava fazer várias coisas, Mas a área de alimentação sempre me chamou muita atenção. Tanto é que quando eu comecei a emagrecer, eu comecei também a preparar os meus pratos, a preparar os meus alimentos, a preparar os meus bolos, pães, e eu gostei muito dessa parte. E no ano passado eu até comecei um curso de nutrição, mas parei com ele também. E nesses anos todos, realizando tantos sonhos, tantas maravilhas que Deus fez na minha vida, mas eu passei por muitos momentos, muitas lutas, muitos conflitos comigo mesmo, muitos traumas vieram à tona, muitas coisas da minha infância, de relacionamentos, começaram a vir tudo nesse tempo, e também conflitos, com pessoas, com relacionamentos, coisas que trouxeram muitas feridas, que me machucaram muito e que me paralisaram um pouco. E por muitas vezes, nesses anos, eu queria voltar a sonhar e eu não estava conseguindo voltar a sonhar. Eu queria voltar a fazer o livro dos sonhos, eu queria continuar a escrevê-lo, mas eu não conseguia. Eu só escrevia. Eu não conseguia colar mais nenhuma imagem. Depois das imagens de ontem, eu só escrevia cartas para o Senhor. Depois ele ficou sendo um livro de cartas. Então assim, ele é cheio de cartas de gratidão, Eu sempre coloquei, Senhor, obrigado por isso, cada conquista, cada alvo, cada sonho, cada meta alcançada, eu escrevo, Senhor, graças te dou por isso, graças te dou, por mais pequeno que seja, eu escrevo. Então eu tenho várias cartas aqui escritas de gratidão ao Senhor por tudo isso. E
Em 2015, bem no finalzinho, eu tentei começar de novo esse livro, mas eu não consegui, levar adiante. Mas tem um versículo que eu queria ler com você, que foi o versículo que eu escrevi, em 2005, do 10 de 2015, às 21 horas. Eu sempre, quando eu escrevo, eu coloco até as horas que eu estou escrevendo. Isaías 43, versículo 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Essa foi a palavra que eu comecei a declarar para esse novo recomeço do livro dos sonhos. Mas mesmo assim, não foi fácil. Muitas lutas vieram, muitas batalhas incessantes, ao ponto que eu pensava, Senhor, eu acho que eu não vou suportar tamanhas lutas, provas, tentações, tantas coisas ao mesmo tempo. Não tinha tréguas, não tinha tempo para me respirar. Era tudo em seguida, vinha uma, vinha outra, e eu ficava pensando, como que eu iria vencer tudo aquilo? Mas eu venci e tenho vencido no poder do nome de Jesus. E no final do ano de 2018, eu fiz um projeto, um projeto para o ano de 2019. Então, assim, o projeto para o ano todo. E nesse projeto, era um livro grande. E eu teria que escrever tudo aquilo que eu queria deixar para trás. Então, eu teria que escrever nome de pessoas que eu queria perdoar. Pessoas também que eu gostaria que me perdoasse por algumas coisas que eu havia feito. Eram várias coisas nesse livro que eu tinha que me libertar dos anos passados. E eu fui fazendo esse livro, e eu fui escrevendo tudo aquilo respondendo cada pergunta daquele livro. E depois havia os sonhos, os alvos para 2019. Como que seria, o que eu gostaria de fazer naquele tempo, no ano de 2019, e eu fui escrevendo aquele monte de coisa, Como eu sempre falei, eu tenho muita facilidade para visualizar, para sonhar, para planejar, e eu planejei muitas coisas para o ano de 2019. Mas mesmo confessando, mesmo escrevendo tantas coisas neste livro, nesse projeto 2019, eu estava muito ferida ainda, eu não conseguia liberar totalmente. Eu procurei ajuda psicológica e confesso, acho que não foi muito bom, Porque naquele tempo eu não estava conseguindo assimilar. Eu queria ficar livre daquela dor, eu queria ficar livre de tudo aquilo que me prendia, eu queria ser livre, eu queria mudar tudo, eu queria fugir de todas as coisas. E então não chega, eu não quero viver o sonho de ninguém, eu quero viver os meus sonhos, eu quero estudar, eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero ser livre, eu quero voar. Era assim que eu estava pensando. Era assim que eu estava planejando. E eu fiz a matrícula, comecei a faculdade de nutrição, Comecei e achando o máximo, comecei a fazer coisas que eu tinha dificuldade antes, e eu me sentia muito bem naqueles primeiros momentos que eu ficava nossa, eu estou vencendo, eu estou conseguindo, eu estou voando, eu estou isso, eu estou aquilo, achando o máximo. E eu estava desistindo de algo, porque eu ficava por causa das minhas feridas, eu estava desistindo por causa das minhas feridas, eu estava desistindo do meu chamado. Então, estava
muito difícil. Então eu estava desistindo. Eu falei, eu não quero mais ser pastora. Não quero mais. Eu vou estudar, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer outra coisa, e vou ser membro da igreja, e você é apenas aquela companheira, a esposa do pastor, né? Como em muitas igrejas tem, a esposa do pastor, né? Então, porque eu estava ferida, muito ferida, e assim não foi um tempo fácil para mim suportar. Então eu comecei aquela faculdade achando uma bênção, o máximo, fazendo um monte de plano. E teve um dia na faculdade, né? Eu já estava gostando do ambiente, da turma, fazendo trabalho, me sobressaindo, né, nos grupos. Mas teve um dia que me deu uma tristeza tão grande. Eu senti assim, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nessa faculdade? Aqui não é o meu lugar. E eu entrei em conflito comigo mesma naquela hora. E eu não contei isso para ninguém. E a partir daquele momento, eu fiz um propósito com o Senhor. Eu falei, Senhor, fala comigo, mostra para mim, porque eu queria tanto fazer essa faculdade, eu queria tanto viver este sonho, mas eu quero a tua vontade, não a minha. Eu quero o teu propósito para mim. Eu me submeto ao Senhor para que o Senhor fale comigo. E eu entrei num propósito com Ele de oração todos os dias, sem falar nada para ninguém, qual era o meu conflito, qual era a minha dor. Eu não compartilhei, era só eu e Ele. E eu comecei todos os dias de manhã a me colocar na presença dEle. A primeira coisa que eu fazia era me derramar na presença dEle, a estar sentada no chão do meu quarto, no tapete, a pegar a palavra de Deus e a ler, e a buscá-lo, e a orar, e a falar com Ele. Não demorou muito, e Ele começou a falar comigo. Naqueles mesmos dias estivemos falando com um pastor muito querido, um amigo nosso de Passos, pastor Carlos. E eu compartilhei com ele, eu junto com meu esposo, os conflitos, as lutas que estávamos enfrentando como pastores. E ele orou por nós. E naquele dia eu vi algumas coisas que ele estava falando, eram coisas que Deus já estava também falando, e eu não contei nada, não compartilhei nada daquilo que Deus havia me falado, e voltei para o meu tempo, para o meu quarto, para minhas coisas, para o meu refúgio, que é o Senhor. E isso foi num dia. No outro dia de manhã, esse mesmo pastor, ele mandou um vídeo. Ele mandou um vídeo daquele pastor David Leonardo, acho que é isso mesmo que ele chama. Aquele pastor que fica no banquinho, né? Pregando, trazendo uma mensagem muito abençoada. E ele falou do luto, ele falou do aborto da esposa dele, né? Do aborto que a esposa dele tinha tido. E aí ele falou que Jesus passou por um luto. Quando João Batista morreu, Jesus, ele pegou o barco e ele afastou o barco quando ele ficou sabendo que João havia morrido, que João Batista havia morrido. Por quê? Ele falou que Jesus conhecia João desde o ventre. Jesus precisou se retirar. Então ele compartilhando aquilo, e ele foi falando da esposa, que eles ficaram tão felizes com a gravidez, e de repente houve um aborto, né? O bebê não tinha sido gerado ali no ventre, estava sendo gerado nas trompas, fora, né, do ventre, e por isso houve o aborto. Aquele vídeo, eu ainda deitada, vendo aquele vídeo, naquele amanhecer, era tudo que eu precisava ouvir.
porque naquela hora foi a resposta para mim. O Senhor disse para mim naquela hora, sabe, os sonhos, o sonho que foi gerado, o sonho da nutrição, este sonho não é o sonho que eu tenho para você. E não é o sonho que você gerou. Realmente, não era um sonho gerado por mim. Por mais que eu goste. Não foi um sonho que eu gerei. E o Senhor disse, qual é o sonho que você pôs no livro? Qual é o sonho que você gerou? E o sonho que eu gerei, na primeira página, era ser uma pregadora da palavra de Deus. Como eu já mostrei para vocês as fotos. Eu queria pregar a palavra do Senhor, eu queria testemunhar em muitos lugares. Eu queria falar do amor dele, que ele é Deus de milagres, Deus do impossível. E o Senhor disse naquele momento para mim, dentro do meu coração, por isso você está abortando a nutrição. Por isso este sonho está morrendo. Você está abortando ele. Então foi muito difícil naquela hora. Eu levantei, ajoelhei, chorei muito. Como uma perda mesmo. Realmente eu abortei o sonho da nutrição. Porque ele não foi gerado por mim e nem pelo Senhor. O que foi gerado por Deus, o que foi gerado por Ele e também no meu coração, porque Ele colocou no meu coração, foi ser uma mulher de Deus, foi ser uma pregadora da palavra dEle, uma que anuncia as boas novas da salvação. Foi isso que Ele planejou para mim, o propósito dele para mim é esse. Eu nasci para isso. Mas não foi fácil mudar. Então a gente às vezes tenta, às vezes fugir do propósito, às vezes a gente tenta fugir do chamado. A gente tenta mudar os sonhos, mas Deus é quem sabe o que é melhor para nós. Ele é que sabe. E Ele tem me restaurado nessa chamada, nesse ministério. Ele tem me restaurado. E o ano passado não foi um ano fácil. Sabe aquele projeto que eu falei que eu fiz para 2019? Mudou tudo. Tudo que eu havia planejado foi tudo diferente. Chorei muito em cima daquilo. Porque eu aprendi uma coisa. Foi tudo diferente do que eu havia planejado no finalzinho de 2018. Que Deus é quem está no controle da minha vida. Que eu posso sonhar, eu posso planejar, mas a resposta bem é dele. Ele tem o melhor para mim, os planos dele são os melhores para a minha vida, para a minha família, para aqueles que estão perto de mim. E eu preciso compreender isso. Ele é que é o soberano, não sou eu. Não sou eu. É Ele quem tem o controle. Eu posso pedir, eu posso sonhar, mas é Ele quem tem o controle e é Ele quem sabe o que é melhor para mim e sabe o que é melhor para você. Somente Ele. E Ele tem me sustentado desde então, me levantado a cada dia. E amanhã eu vou contar na parte final o porquê de tantas dores também. É o meu testemunho sobre o câncer que eu tive. Eu quero compartilhar com você sobre o câncer, sobre aquilo que Deus fez na minha vida. Mas nós precisamos estar tão atentos às nossas emoções, nós, principalmente nós mulheres,
como nós precisamos estar atentos às nossas emoções, ao nosso coração. Nós precisamos liberar perdão, nós precisamos ficar livre, não guardar mágoa, não guardar ressentimento, não deixar aquilo criar raízes, mas liberar logo e trabalhar mesmo as emoções, guardar o nosso coração, guardar a nossa vida. Nós precisamos fazer isso urgentemente. Tem um livro dessa autora que eu tenho compartilhado nesses dias, que é a Bispa Ana Maria de Almeida. Tem um livro dela, que é Sonhar e Realizar, e tem este livro aqui, O Segredo de Paulo. No final do livro tem uma ilustração muito bonita, e eu quero ler para você essa ilustração, porque ela vai ser um resumo de algumas coisas que eu quero compartilhar hoje com você. Diz assim: sonhe, lute e realize. Esta ilustração fala de um vovô, né, de um senhor de idade, conversando com uma criança, com uma menina de um orfanato. Então, preste bem atenção nessa história. É bem no finalzinho do livro. Diz assim: você tem um sonho, vovô? Perguntou a menina de 8 anos de idade. É claro que tenho um sonho. Eu também tenho um sonho. Quero crescer e ser médica veterinária. E o senhor? Antes que o avô tivesse tempo de responder, ela disse: o senhor está tão velhinho. Velhinhos sonham? O avô riu de um jeito que a menina adorava. Era quando seus olhos brilhavam e a sua testa franzia. Vou lhe contar uma coisa engraçada sobre os sonhos. Eles não acabam nunca. Na verdade, eles são um jeito de Deus nos dizer que não podemos parar. Como assim? Quando jovem, eu sonhava em comprar minha própria casa. Sonhei, lutei para conseguir e comprei. Pronto, o sonho estava realizado. Não estava? Estava. Não, querida, um pedacinho dele estava, porque depois que realizamos um sonho, percebemos que ele não acabou. E não tinha acabado, porque a casa precisava de reformas. Fiz as reformas. Sonho realizado? Acho que sim. Os sonhos são como fontes de água. Nunca cessam de jorrar ideias, projetos, ou seja, mais sonhos. De repente, vi-me sonhando com algo que eu amava na minha infância e adolescência. O que era? Cavalos. Decidi que compraria um cavalo de raça. E comprou? Não, mas consegui montar meu próprio negócio. Criei minha empresa, que quase afundou por várias vezes. E o cavalo? Comprei um cavalo anos mais tarde. Já sei que esse sonho não parou nesse cavalo, porque outro dia o Senhor me contou que tinha muitos cavalos e éguas. É verdade. Sempre que dentro de mim brotava um sonho novo, eu nunca o deixava morrer. Eu não sabia que os sonhos morriam. Quando nós desistimos deles, eles morrem. Mas, e se eu mudar de ideia e não quiser mais ser veterinária? Médica veterinária. A diretora disse outro dia que eu ainda posso mudar de ideia. Mudar de ideia não é deixar de sonhar. Às vezes sonhamos com algo que pensamos ser maravilhoso, mas no fundo não é. Quando isso acontece, mudamos o rumo do sonho. Planejamos coisas novas. Às vezes, eu sonho que sou sua neta de verdade. Gosto quando o Senhor e a avó Glenda vêm me visitar. Por que ela não veio hoje? Precisou ficar cuidando de algumas coisas em casa. Mas você tinha me perguntado se eu tenho um sonho? Perguntei.
pois eu tenho, e é o maior de todos. E o que é? Bem, eu e Glenda queríamos muito ter tido filhos, mas nunca aconteceu. Por isso, se você não se importar de ter pais um tanto velhinhos, ele disse brincando, queríamos que você fosse a nossa filha. O Senhor quer ser meu pai e a avó Glenda a minha mãe? Esse é o meu sonho e também o da Glenda. A menina o abraçou fortemente e não conteve as lágrimas. Eu vou poder te chamar o Senhor de pai? Espero por isso há anos. Quando vamos para casa, papai? Agora mesmo. Faz tempo que eu e a Glenda conversamos com a diretora do orfanato. Porque a avó, quero dizer, a minha mãe, não veio com o Senhor me buscar. Ela ficou preparando uma surpresa para você. A menina abriu a boca, mas não conseguia dizer palavra. No fundo sabia. Ela estava arrumando o seu quarto. Dias atrás, numa visita, a avó Glenda havia lhe perguntado: se tivesse um quarto só para você, gostaria que fosse de que cor? Rosa. Com certeza, rosa. Que lindo, né? Que lindo essa ilustração. Maravilhosa essa história de um casal idosos que tinham o sonho de ter uma filha e visitava essa criança no orfanato. E essa criança também desejava sonhava em ter uma família, ter pais. E nós vemos que tudo é possível. Deus é Deus de milagre. Deus, Ele faz o impossível acontecer. E Ele quer fazer o impossível acontecer na sua vida, não importa em qual área seja. Não importa se você mudou de sonhos. Se você queria algo e de repente mudou, não quer mais aquilo. Você viu que não é mais aquilo que você queria. Como eu mesma disse ontem, a gente tinha um sonho de ter um novo Uno e hoje nós temos um Civic. E olha, eu tenho certeza que é incomparavelmente melhor ter um Civic do que um novo Uno, não desprezando os outros carros, mas o Civic é um carro muito confortável. Então a gente muda mesmo de sonho. Um outro sonho que eu tinha e que hoje já mudou no meu coração era de ter uma casa de 2 andares, né? E por muito tempo era um sonho desde criança que eu colocava diante do Senhor, que eu queria ter uma casa de 2 andares, né? Sempre colocava diante do Senhor. E a minha casa mesmo, tenho 2 casas, para honra e glória do Senhor, mas nenhuma é de 2 andares. E a nossa casa maior, que nós temos, e nós estávamos morando nela, quase 3 anos atrás, nós fizemos uma reforma boa nela, tudo, mas nós compramos um carro, nossos filhos também já estão adultos, e a garagem só cabia 2 carros, né? E não tinha como ficar uma garagem para 3 carros, não ia caber. E um dia minha mãe chegou na nossa casa, e viu aquele aperto, aquela coisa que estava minha casa lá. E ela disse assim para mim, falou assim: eu estava pensando aqui, por que vocês não alugam a casa de vocês, e alugam uma outra casa maior nesse tempo? Gente, foi como se os anjos mesmo dissessem amém, como ela mesma fala dessa forma, ela usa essa expressão. E Deus preparou uma casa para nós de 2 andares, que é a casa que nós moramos atualmente, que nós alugamos. E nós alugamos as nossas 2 casas e moramos nessa casa de 2 andares. É uma bênção, é uma casa maravilhosa, super arejada, grande demais, mas me dá um trabalho, gente, para limpar, me dá um trabalho para cuidar de tudo.
E hoje eu penso assim, o Clemente vai casar logo logo, né, que é o nosso filho do meio, a nossa filha mais velha já casou, nós temos em casa agora só o José. A Sara, nossa filha, né, sobrinha, mora em Franca. Então, assim, nós ficamos vamos ficar só com o José Elias, que é o nosso caçula em casa. Então, não há necessidade de uma casa muito grande. Então, hoje isso já mudou no meu coração. Eu tenho vontade até de vender a nossa casa, né, e construir uma casa menor, bem aconchegante, bem gostosa, mas bem pequena. Então, os sonhos mudam. Eles mudam, mas o que eu quero deixar para você é que não é porque eles mudam, né, que eles estão morrendo. Não. Às vezes nós sonhamos com algo que a gente pensa que é maravilhoso, né, para nós, mas às vezes tem coisas que vai ser muito melhor para nós. Então nós precisamos confiar no Senhor e entregar tudo para Ele. Os sonhos são como fontes de água, nunca cessam de jorrar. Então deixe jorrar, né, os sonhos de Deus na sua vida. E perdoe. Deixe Deus te curar. Deixe Deus restaurar a sua vida. Sabe, Ele tem me restaurado, Ele tem me curado a cada dia. Ele tem me levantado todos os dias. Ele tem feito maravilhas. E eu tenho descansado nele e aprendido que Ele é quem está no controle da minha vida. O Salmo 139 diz que Ele escreveu meus dias. Quando nenhum deles ainda havia, Ele escreveu a minha história. Por isso eu dependo dEle. Por mais que eu possa escrever o livro dos sonhos, por mais que eu possa escrever os meus sonhos, os meus desejos, os meus alvos, mas eu consagro a Ele. E falo que seja feita a vontade do Senhor. A vontade do Senhor. Na minha vida, na minha família, nos meus pedidos. É porque eu tenho aprendido isso. Eu tenho aprendido no meio das dores, né? No meio das batalhas, no meio das lutas. A submeter mesmo, a me render ao Senhor. E eu quero abençoar você. Eu quero orar por você. Às vezes você também parou, né, de sonhar. Eu peguei o meu projeto, sabe o que eu fiz com ele? Meu projeto 2019, eu queimei ele. Eu queimei ele porque um dia no culto o Senhor falou para mim, queima esse livro. E eu obedeci ele. Porque naquele livro eu tinha escrito várias dores. E o Espírito Santo falou comigo naquele culto, falou assim para mim, sabe aquelas pessoas que você falou que perdoava, ou que você precisava pedir perdão? Faça isso para cada uma delas. E eu fiz para todas elas. A mesma mensagem que eu tinha escrito, eu mandei. E depois o Espírito Santo falou para mim, queima agora. Passou, acabou. Como eu li naquele versículo, né? Esqueçam o que se foi. Não vivam mais no passado. Esqueça o que se foi. Eu perdoei, eu pedi perdão, esqueça. Então, faça isso. E eu quero orar por você. Pai, neste finalzinho de manhã, Pai, eu quero colocar cada vida diante de Ti. Cada vida, Pai, que precisa liberar o perdão. Ou que precisa se perdoar. Ou que precisa perdoar alguém. Ou que precisa pedir perdão para alguém. Pai, as feridas, elas causam tanta dor, Pai. Elas travam tanto a nossa vida, Pai. Elas adoecem a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, Pai. Elas nos fazem tão mal. Ó, Pai. Por isso, Pai, nesta hora, visita cada vida, cada coração, Pai. E ajuda, Pai, a cada um, Pai, a perdoar, a se perdoar,
e a pedir perdão àqueles que, ó Deus, que são necessários pedir também, Pai. Ajuda, Pai. Perdão não é vontade, Pai. Não, perdão é uma decisão, Pai. Que eles decidam, ó Pai, nesse dia, Pai, perdoarem, e que o novo do Senhor, Pai, venha sobre a vida de cada um. O novo tempo, novos sonhos, venham jorrar sobre a vida, Pai, de cada um, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo, Pai, cada vida, Pai, no nome de Jesus e com a autoridade que a mim foi concedida, como mulher de Deus, Pai, escolhida e ungida pelo Senhor, Pai. Eu abençoo cada vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. E até amanhã, para nós terminarmos, de falarmos sobre o livro do sonho. Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo. Compartilhe ele com outras pessoas, para que elas possam mesmo ser edificadas. Deus te abençoe, no nome de Jesus. E um grande beijo.